Quando vês o meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade. E quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Vamos ficar de pé? Eu acredito que Deus faz milagres na área financeira, amém? E se você está precisando de um milagre nessa área, quero orar por aquelas pessoas que estão endividadas, estão emboladas em dívidas, não estão conseguindo sair. Se você precisa dessa oração, seja humilde, venha aqui na frente. Nós vamos orar e pedir a Deus para que Deus te dê o escape, uma saída. Eu creio que Deus faz isto. Não vai nascer um pé de dinheiro no seu quintal, mas certos assuntos se resolvem com sabedoria, com inspiração, de buscar a pessoa certa, o lugar certo, a hora certa. Estenda sua mão em direção a esses irmãos aqui, irmãos. Diga assim: Senhor Jesus, a tua palavra nos ensina que quando o teu corpo, que é a igreja, se alegra, todos devem se alegrar. Mas que quando um sofre, todos devem também, Senhor, estar juntos no sofrimento. E nesta hora, diga assim, Jesus, nós nos unimos em prol desses irmãos, pedindo, Senhor, que tu tragas uma saída. Diga: Senhor Jesus, traz uma saída, uma resposta. Senhor, tudo aquilo que está embolado, embaraçado financeiramente na vida dos nossos irmãos, Senhor, traz uma saída, uma resposta. Usa pessoas, usa métodos, Senhor. Oh Senhor, nós colocamos a vida deles diante de Ti, pedindo uma resposta. Senhor, sabemos que Tu és o Deus de amor e de misericórdia. Às vezes tomamos decisões erradas que nos envolvem financeiramente, Senhor. Às vezes somos envolvidos pelas decisões erradas de outros. Senhor, não importa, nós queremos pedir agora a Tua graça, a Tua misericórdia, renovando a vida financeira destas pessoas e trazendo uma solução. Pai, abre portas para aqueles que estão desempregados e traz, Senhor, a resposta. Esta manhã eu senti que pessoas terão esta semana vitórias quanto a emprego, Senhor, e eu já te agradeço pela fé. Abençoa o teu povo, Senhor, que não falte o pão à casa, que não falte o alimento, que as necessidades sejam supridas, porque a tua palavra diz que em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades seriam supridas, e nós cremos, ó Deus, de todo o coração. E que a igreja diga amém, diga glória a Deus, amém. Podem sentar. Você que vai dizimar, ofertar, entrega aqui. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa. É verdade. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar.
negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Obrigado, fofinho. Isaías 44, versículo 21. Até o versículo 23. Pai, eu oro neste momento por Manuel Batista, Adail Barreto. Manuel Batista com a cirurgia na coluna por fazer, e Adail Barreto com câncer. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Nós cantamos muitas vezes isto, e não só cantamos, mas cremos. Por isso nós mandamos uma palavra de autoridade sobre essas pessoas, que elas sejam curadas em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Diz assim a palavra de Deus nesse trecho: lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel. Quando a Bíblia fala sobre ó Jacó, ó Israel, está se referindo ao povo de Deus. Dá para entender isso? Diga amém. O povo de Deus no Velho Testamento, irmãos, era a nação de Israel. O povo de Deus na Nova Aliança é a igreja. Então, quando você lê isso aqui, é Deus falando para nós, igreja, povo de Deus. Dá para entender isso? Diga amém. Então, lembra-te destas coisas, ó igreja, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra, retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Pai, eu dependo de Ti para transmitir vida, espírito e vida. Sem Ti eu não posso fazer nada, por isso ajuda-me. Ajuda também os meus irmãos a compreenderem, porque eu sei que enquanto estou pregando, a Tua palavra está alcançando áreas nas vidas pessoais aqui que eu nem imagino, Senhor, porque a Tua palavra é poderosa e faz coisas grandiosas, e pela fé eu já Te agradeço, e que o povo de Deus diga amém. Muitas vezes, durante o dia, não sei se acontece com você, mas comigo acontece, nós perdemos o foco daqueles valores, daquele sentir, daquelas palavras. Às vezes nós durante o dia somos envolvidos com tantas coisas que acabamos perdendo o nosso foco de andar com Cristo. Não é que eu vou perder, vou me abandonar, vou me desviar, não é isso. Vou dar um exemplo que você vai entender. Às vezes você vai, por exemplo, numa repartição pública e aparece tanto problema, e você fica indignado com tanta coisa que se exige, que se pede, e você começa a reagir tecnicamente, mentalmente, racionalmente. Naquele momento você se esquece
quem você é e a autoridade que você tem, porque você está no mundo, resolvendo coisas do mundo, do dia a dia, e a impressão que dá é que não adianta você invocar coisas espirituais para resolver aquilo, e quando você vê, você se aborrece, você se entristece, você se chateia, e não poucos que falam palavrão no trânsito, né? Às vezes toma uma fechada, está tão focado ali, tão preocupado, e que daqui a pouco alguém, eu sei que nenhum membro desta igreja faz isso, porque são todos purificados. Porque a gente acaba se deixando levar por um momento, por uma circunstância, e perde aquele foco que nós somos filhos de Deus, luz do mundo, sal da terra, pessoas especiais, compradas por um preço especial que é o sangue da cruz, e acabamos nos envolvendo. No final do dia, quando você vai fazer a sua oração, se é que você o faz, aí uma tristeza bate no teu coração por causa daqueles acontecimentos, e acabam até roubando a presença de Deus. Às vezes nós perdemos o foco quando somos magoados por alguém, perturbado ou ofendido. Agora, pior que isso, é quando a gente perde o foco durante um período extenso da nossa vida. Isso aqui é pior, porque perdeu o foco momentaneamente, você vai lá, Senhor, me perdoa, eu falei indevidamente, eu agi indevidamente, e logo volta aos trilhos, como diz o outro, e diz, não, vamos lá, isso pode acontecer, e acontece todos os dias, com cada um de nós, de forma diferente, mas aí a gente cai em si, pede perdão a Deus, volta para o trilho e diz, vamos embora. O ruim é quando isso acontece durante um período longo da nossa vida, que a gente fica desfocado, e muitas vezes isso acontece em nome, não só por causa de ser magoado, e guarda uma mágoa, e ela vai criando uma raiz de amargura, que vai contaminando o nosso coração, e vai afastando de Deus, ou fica perturbado, ofendido por alguma coisa que aconteceu, e aquilo vai atormentando o nosso coração com ódios, e a gente vai acabando perdendo o foco, que foi chamado das trevas para a luz, e acaba voltando às trevas. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Às vezes, sem essas coisas, em nome da sobrevivência, nós também perdemos o foco. Eu estou tão precisando tanto ganhar dinheiro, eu estou precisando tanto resolver um problema econômico, que eu esqueço de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e eu começo a buscar as soluções em primeiro lugar, e aí eu começo a atropelar a minha vida espiritual, eu já não tenho tempo para orar, eu já não tenho tempo para ler a palavra, eu já não tenho tempo para vir à casa de Deus, e aí a gente perde o foco. Muitas vezes, em nome de um conforto, nós perdemos o foco. Às vezes somos convidados pelo Espírito Santo a fazer alguma coisa, mas aí eu tenho medo de sair do meu conforto. Vai dar muito trabalho, eu vou arranjar problemas, eu vou me envolver, e a gente vai se poupando, e nesse se poupar, vai perdendo o foco, vai perdendo a visão, vai perdendo a razão, e eu chamo isso, é um nome que eu dou, começa a entrar numa zona cinzenta na sua vida. Nós começamos a entrar numa zona cinzenta, quando essas coisas começam a acontecer a longo prazo. E esse texto que nós acabamos de ler, de Isaías, diz que Deus desfaz as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados, como a nuvem, torna-te para mim, porque eu remi. Uma nuvem, uma névoa, eu subi agora quase 2.000 metros lá em Campos do Jordão, e teve um lugar que nós fomos contemplar, todo o Vale do Paraíba, 2.300 metros acima do nível do mar, e lá de cima você vê as várias cidades no Vale do Paraíba, e algumas nuvens ficam abaixo de onde nós estávamos,
Interessante é que ao subida da serra, há um nevoeiro também, e o caminho você tem que trilhar com muita cautela. Irmãos, muitas vezes na nossa vida nós entramos nessa zona cinzenta. A gente vinha caminhando bem, e de repente esses acontecimentos começam a fazer da gente ficar tão cauteloso, ou se esfriar tanto, que essa zona cinzenta, esse vazio, começa a tomar conta da nossa mente, e a gente começa a ter falta de perspectiva para a vida, e para a vida como um todo, inclusive para a vida espiritual. Eu digo mais, principalmente por causa da vida espiritual. É aí, eu vou dizer essa expressão, que mora o perigo de uma vida religiosa. Está tudo bem, eu vou para a minha igreja, eu cumpro o meu papel, eu faço a minha parte, mas Deus está pedindo mais de você. Porque essa zona de conforto, ela é importante, mas ela não é tudo que Deus tem preparado para você. Essa zona de conforto começa a trazer eu vou usar uma expressão que o nordestino fala muito, uma leseira. Tu começa a ficar lesado, meio que entorpecido, e a falta de perspectiva vai começar a buscar, você vai começar a buscar perspectiva em outras coisas, em outros lugares e de outra forma. Quanta gente que já esteve na casa de Deus e não buscou essas perspectivas na sua vida espiritual, e daqui a pouco ela voltou para o mundo e começou a andar no mundo e fazer tudo que fazia errado no mundo, porque ela não entendeu que ela tinha que firmar alguns pontos fundamentais na sua vida espiritual. Eu entendi isso cedo na minha fé. Eu entendi algumas coisas. Eu entendi, por exemplo, domingo não é dia para eu ter compromisso com mais nada a não ser vir à casa de Deus. Isso não depende de Deus, depende de mim. Eu comecei a entender que orar não era uma questão religiosa, era uma questão de sobrevivência espiritual, que eu precisava orar. Eu comecei a entender que ler a palavra de Deus não era uma coisa ocasional, eu tinha que buscar o entendimento dessa palavra. Então, quando você não cria essas expectativas, quando você não faz um plano de leitura, quando você não tem um propósito de dizer domingo, irmãos, eu gosto de fazer muitas coisas, eu não sou diferente de você, só que eu entendi lá atrás, que se eu não firmasse alguns pontos na minha vida, chegaria um momento que essa névoa, essa zona cinzenta começaria a tomar conta do meu coração, entorpecido, eu daqui a pouco estaria voltando para o mundo, fazendo as coisas do mundo e achando que isso é normal, e não é. Isso é uma armadilha do diabo. A zona cinzenta é quando a pessoa está sem motivação, sem perspectiva, com um vazio de proposta na sua vida espiritual. Zona cinzenta é viver a vida por viver. A onda empurra para cá, a pessoa vai. A onda empurra para lá, ela vai. Ela não tem uma definição. Eu quero dizer para todo filho de Deus, quem é filho de Deus, diga amém. A Bíblia diz que Deus preparou um plano antes da fundação do mundo. O problema é que a maioria de nós não procura saber qual é este plano. Ah, não. No dia em que você se interessa em dizer assim, eu estou aqui nessa terra com um propósito. Deus me criou para essa geração com um propósito. E dizer, eu vou descobrir esse propósito, então você começa a sintonizar a sua visão na visão de Deus. Uma pessoa que foge do chamado de Deus, entra numa zona cinzenta. Ela começa a não discernir mais nada. Há um exemplo bíblico que eu queria que você lesse comigo. Vem aqui no livro de Jonas, capítulo 1, e você vai entender o que eu estou falando. Jonas, capítulo 1. Isso, eu sei que para alguns nunca abriu em Jonas, mas vai que está aí, firme. Eu não posso nem dizer a página, porque as Bíblias são numeradas
numerações diferentes por causa da publicação. Mas eu posso dizer para você que é lá no final do livro dos profetas, ok? Ele é um dos pequenos profetas, é antes de chegar no Novo Testamento. Vai, isso, vai chegar lá, ok? Vai, eu estou olhando para você, cara, vai, já achou já? Ah, tá bom, ok. Jonas capítulo 1 diz assim, deixa eu pegar meu amiguinho aqui. Veio a palavra do Senhor a quem? A Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Deus deu um propósito para a vida de Jonas, deu uma missão, deu um chamado, colocou para ele algo que ele precisava fazer. E muitas vezes Deus coloca algo que a gente precisa fazer, mas a gente fala mal de Jonas, mas acaba agindo como ele. Olha só, Jonas se dispôs, não foi para obedecer não, se dispôs para o quê? Para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da onde? Tem pessoas, segura aí que eu vou voltar à leitura, que tem esse mesmo sentimento de Jonas. Quando ela começa a entrar numa zona cinzenta da sua vida, dá vontade de sumir. Quantos já tiveram vontade de sumir aqui? Diz assim, chutar o balde, ir embora, deixar tudo para... Levanta a mão bem alto, seus pecadores. Ah, eu também. Tem momentos na vida que a gente tem vontade de sumir, porque os problemas são tantos, as crises são tantas, as angústias são tantas, que a gente tem vontade de fazer isso, que Jonas fez. Eu não sei por que ele fez isto. Ele devia ter alguma coisa contra os ninivitas, havia algum tipo de ódio que foi cultivado, de ressentimento dele em relação aos ninivitas, porque quando Deus pediu isso, ele disse: ó, isso não é para mim. Às vezes Deus está te pedindo algo que você está lutando com Deus. Você está lutando com Deus, Deus está te chamando, Deus está falando contigo, te dá uma oportunidade, te dá 2 oportunidades, te dá 3, e fala, e usa A, e usa B, e usa C, e você já está careca de saber que Deus quer que você faça, mas você está fazendo como Jonas, está fugindo da responsabilidade, do chamado. E por isso que você está, muitas vezes, como dizem aí, irmãos, dando murro em ponta de faca, porque está numa zona cinzenta da sua vida, em que você não está entendendo que não é o que você quer, é o que Deus quer para você. Ouça o que eu vou falar, Deus faz sair a água da rocha, irmãos. É aquela situação que você diz: ah, não era bem isso que eu queria, não era assim que eu queria, não é como eu pensava. Deus está dizendo para você, é daí que vem a bênção. É daí que vem a bênção. Aliás, eu tenho aprendido que a conquista de bênção sempre passa por um caminho de luta. Estava um dia fazendo um encontro de casais, e foi lá um irmão dar um testemunho, né? E aí a esposa dele falou: ah, esse irmão é uma bênção, meu esposo é uma bênção e tal, isso e aquilo. E aí uma senhora comentou assim comigo: tá vendo? Eu queria que meu marido fosse assim. Eu virei para ela e disse assim: você acha para esse camarada estar a bênção que está hoje, que ela teve que engolir de sapo, com esse camarada para chegar ao que ele chegou hoje? O processo que teve que passar, né? Ou você acha que há pessoas bonitinhas, perfeitas, lindas, sem problema, prontas para dizer assim: ah, isso, Deus, esquece isso. As nossas bênçãos são conquistadas com lutas, diga glória a Deus. E às vezes a gente está querendo que Deus dá tudo pronto. Deus não dá tudo pronto. Lembra da terra prometida? Deus prometeu a terra ao povo de Israel. Quando eles chegaram lá, a terra estava o quê? Habitada, cheia de gigantes.
Aí eles disseram: vamos voltar para o Egito, porque a terra está ocupada. Rapaz, mas Deus prometeu. É que as promessas de Deus compreendem um trabalho de transformação na sua vida. Diga glória a Deus. Que Deus tem preparado para você, vai passar um processo de transformação na sua vida. E aquela pessoa, para chegar a ser aquela bênção, eu imagino que aquela irmã não passou. Mas o Senhor, o que fez? Versículo 4. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: que passa contigo, agarrado ao sono? Quase que ele respondeu assim: estou na zona cinzenta. E na zona, eu não sei se você sabe, a hora da viração do dia, 6 da tarde, 6 da manhã, mais ou menos, é o momento que dá mais sono, já viu? Que não é nem noite, nem é dia. Aí você começa aquela briga com a cama, toca o despertador, aí você diz: eu tenho que levantar, mas eu vou esperar o soneca, que é 10 minutos depois, né? Alguém faz essas besteiras que eu faço? Então estou falando com gente normal igual a mim. Aí nessa que você vai 10 minutos, passa meia hora, você perde a hora. Que passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então, irmãos, quando uma pessoa ela está vivendo nessa zona cinzenta, ela perde a noção do perigo, ela perde a noção do que o pecado pode causar, ela perde a noção do que as decisões erradas dela pode contribuir para. Ela fica meio que, sabe, estou bem, tudo bem, e está tudo mal. Ela não está percebendo que o mar está tragando ela, que a crise está envolvendo ela, e ela acha que pode sair daquilo facilmente, e não pode, porque o navio está afundando. Mas ela, não, está tudo bem, porque ela não percebe os perigos do mar da vida, dos perigos das crises, dos falsos amigos. E diziam uns aos outros, versículo 7, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Que azar. Você sabe que quando você está fugindo da presença de Deus, está nessa zona cinzenta, lá no meio do mundo Deus usa até o ímpio para falar para você. A pessoa está lá no erro, na mentira, no pecado, e de repente o Espírito Santo, que está presente em todos os lugares, vai e usa a boca às vezes de um ímpio, e você diz assim: eu estou cansado de saber disso, e agora Deus tem que me lembrar através da boca de uma mula, porque Deus usa mula para falar também. Diga glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque você na zona cinzenta fica tão achando que a sua segurança é o seu saber, que a sua segurança é o cargo que você tem, que a sua segurança é Jesus, meu irmão. Sua segurança é o Senhor. Então, continua aqui, versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo tu és? Às vezes Deus usa o ímpio para lembrar quem é você. Você é um filho de Deus, você é o filho da promessa, você tem uma aliança eterna de sangue com Deus. E ele lembrou da sua aliança e lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: que é isto? Você tem Jesus, você tem tudo, o que você está fazendo aqui no meio desse lugar pecaminoso? Que é isto?
Você tem esse Deus Todo-Poderoso, está aí nessa zona cinzenta, morrendo. Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. A situação vai piorando. Ouça bem, na medida em que você vai se afastando de Deus, cada vez mais a situação vai piorando. O pior disso tudo não é só isso, é a zona cinzenta que está no seu cérebro e você não está percebendo que as coisas estão piorando. As discussões que não haviam dentro de casa, começa a ter. As orações que se fazia juntos, não se faz mais. A palavra de bênção que se direcionava uns aos outros, não se faz mais. A torcida para o sucesso do outro já não existe mais. E a pessoa não vai percebendo que essas coisas estão se degradando, porque ela está ali envolvida. Então, Deus está dizendo para você, nesta noite, acorda para alguns perigos que rondam a sua vida. Que é isto que fizeste? Pois sabiam homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia. Disseram: que te faremos? Respondeu-lhe, versículo 12: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. No versículo 15, a gente pulando: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Uma pessoa, ouça, que começa a fugir sistematicamente de um compromisso profundo, sério com Deus, quer ficar na sua zona de conforto. Essa zona de conforto começa a ficar cinzenta, ela não percebe. Eu quero dizer a você que você não pode fugir do chamado de Deus. A minha pergunta é: você está fazendo o que Deus te disse para fazer? Ou você está apresentando sempre desculpas? Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, é por causa disso, é porque aquilo. Eu falei esta manhã que algumas pessoas deixam que o diabo as acuse de tal maneira que ela fica imobilizada e ela diz: não vou fazer. Eu quero dizer que o sangue de Jesus te lava de todos os pecados e que você pode recomeçar sim. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Me aponte um homem na Bíblia que não seja Jesus, que não tenha falhado, que não tenha errado e que Deus não quis sempre que restaurá-lo e trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Eu não conheço, porque esse Deus, irmãos, é um Deus de amor, é um Deus de restauração. O problema é que você começa a acreditar mais no que o diabo está falando ao seu coração, por causa da sua legalidade, do que aquilo que o Espírito Santo está fazendo. A Bíblia diz assim, por exemplo: ide fazeis discípulos. Você tem feito discípulos? Quem sou eu, pastor? Quem é você? Você é filho de Deus. Eu quero colocar um grilo na tua cuca agora. Você já pensou que durante a sua caminhada aqui na terra, 40 anos, 50 anos, 70 anos, sei lá quantos anos, 20 anos de crente, 30 anos de crente, chegar lá no céu e na hora da prestação de contas, que a Bíblia diz que haverá o julgamento dos santos, não para condenação, mas para a coroa de glória, amém? Ele diz assim: quanto tempo você ficou lá na terra, nascido de novo? 20 anos. Quantas pessoas você levou a Cristo? 20 anos lá e você não conseguiu levar uma pessoa a Jesus? Quantas pessoas você evitou de serem levadas, tragadas pelo fogo do inferno? Irmãos, quando Jesus disse assim: ide fazer discípulos, essa é uma ordem a toda a igreja. Quem é a igreja, diga amém.
Então essa é uma coisa, por exemplo, que muitas pessoas negligenciam sistematicamente. Não se preocupa com o seu vizinho ímpio, não se preocupa com o seu colega de setor, não se preocupa com o seu familiar, com o seu irmão, com o seu pai. Tem um dia que você tem que pedir inspiração a Deus, chamar sua mãe, seu pai, seu irmão, e ter aquela conversa no Espírito. Dizer assim: olha, eu tenho orado por você há anos, e pedido a Deus que você realmente se converta ao Senhor. Eu quero dizer para você que se você não aceitar a sua vida a Jesus, nós viveremos uma separação eterna. Eu te amo, e eu quero ver você chegando aos céus. A Bíblia diz: ide fazer discípulos. A Bíblia diz: orai sem cessar. E às vezes a gente não ora nada, mal faz aquela oração da fome, mal faz aquela oração para dormir, e tem ainda uns sem vergonha que diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, achando que isso vai produzir. A vida espiritual é produzida com uma intimidade profunda, sincera, séria com Deus, não com jargões religiosos. Estou fazendo o que Deus pediu, porque a gente estava falando de Jonas aqui, mas Deus também tem nos pedido coisas a fazer, e a gente está se deixando inebriar por uma zona cinzenta de preocupações. Eu vou fazer uma pergunta para você: se você morrer amanhã, adiantou você ficar preocupado com certas coisas? Claro que não, irmãos. Então, você tem que mudar um pouquinho o seu foco e dar atenção a coisas espirituais, porque elas são fundamentais para a vida eterna, sua e de outras pessoas. Diga glória a Deus. A Bíblia, Deus já nos deu uma ordem: examinar as Escrituras. Às vezes eu fico preocupado, eu olho lá atrás um montão de Bíblia, meu irmão, esse pessoal é rico aqui na igreja, deve ter Bíblia em todo lugar, né? Aí o diabo vem e diz assim: não, é porque eles não leem a Bíblia. Não é possível, diabo. Mas será que o diabo está certo? Será que você deixa a tua Bíblia aí e só a vê no próximo domingo? Ah, esqueci minha Bíblia aí. Aí esquece de novo e passa uma semana. Como é que é isso? Eu espero que o diabo esteja errado. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Mas às vezes, alguns sintomas, dá para perceber que Deus tem nos falado coisas e nós estamos deixando a coisa de lado. A Bíblia diz para amar o próximo. Lembra disso no trânsito? Um dia desse eu levei uma fechada do cara, e eu corria, parelhei meu carro com ele. Eu disse: agora que eu tenho que ser espiritual. Eu virei assim: Jesus te ama. Aí o cara fez assim para mim, Aí eu comecei a rir. Sabe por quê? Se eu tivesse falado o que eu tinha pensado antes, eu tinha provocado uma briga no trânsito, no mínimo. Mas na hora, o Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, diga assim: Espírito Santo, tu és meu amigo mesmo, tu me tira de cada fria. Diga isso para ele, diga: Espírito Santo, tu me tira de cada fria. E na hora que eu ia falar, o Espírito Santo disse assim: rapaz, tu é o servo de Deus, tua boca é para edificar, tua boca é para abençoar, tua boca é para fazer crescer e não para amaldiçoar. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Só falta dizer que era o Manuel, não. Vai sobrar para mim, pronto, sobrou. Gente, o que eu estou tentando dizer aqui é que se você não tiver a consciência do reino no seu coração, a tendência é você entrar por uma vida de torpeza espiritual. E o fruto que Deus espera, diga: Deus espera que eu produza frutos dignos de arrependimento. Agora pare para pensar: eu tenho produzido frutos? A zona cinzenta, ela é fruto de desobediência e de pecado. Foi isso que o texto lá de Isaías nos falou. Mas eu quero dizer para você que tudo pode mudar, porque a Bíblia diz assim: desfaço as tuas transgressões
como a névoa, e os teus pecados como nuvens. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então Deus está dizendo assim: olha, tudo isso que está, essa névoa que está na sua mente, na sua vida, essa zona cinzenta, eu quero desfazer isso, eu posso desfazer isso, eu vou desfazer isso, basta que você se volte para Deus. Ele diz assim, olha assim, torna-te para mim, porque eu te remi. Se você esqueceu da aliança lá na cruz, eu não esqueci não, eu te remi, eu paguei o preço por você, e eu não quero que você fique perdido neste mundo, sem um propósito, sem um alvo, sem uma direção. Eu te chamei para você ter significado na sua vida. Irmãos, não há coisa melhor do que você chegar na idade que eu estou chegando. Não é muito velho, mas é. Olhar para trás e dizer assim: valeu a pena viver. Valeu a pena viver. Valeu a pena lutar. Foram lutas, dificuldades, perdas, choros, lutas, angústias. Mas ouça, a minha vida não foi em vão. Ela cumpriu um propósito e tem cumprido um propósito para a glória de Deus. É muito triste você olhar e dizer: eu vivo para comer arroz, feijão e costela ao bafo. Eu estou perdido. Mas ouça, a vida não é só essa. De vez em quando você pode fazer isso, e deve. Mas o sentido da vida é um pouco mais que isso. Eu quero dizer que Deus hoje quer desembaralhar a tua mente. Os valores errados que estão entorpecendo a sua cabeça e te levando para fora do reino. Deus quer limpar isso. Deus quer tirar, quer firmar na sua mente aquilo que vale a pena. Como é que eu saio? Torna-te para Deus, seja humilde. Se você continuar lendo a história de Jonas, ele é engolido por um grande peixe, e quando ele chegou lá no final, no fundo do poço, no caso no fundo mesmo do mar, na barriga de um grande peixe, lá no meio daquelas algas, no meio do estômago do peixe, a Bíblia diz que ele clamou pelo Senhor, e Deus o tirou de lá, fez com que aquele grande peixe o cuspisse. Deus pode te tirar da zona cinzenta que está a sua vida. Deus pode tirar desse lugar tenebroso que você estava vivendo, esse momento difícil que você está vivendo. Mas é preciso que você tenha um gesto de humildade e de compromisso sério com Deus. Não é um compromisso comigo, não é um compromisso com a igreja, é um compromisso muito maior, é um compromisso com o Senhor dos Senhores. Então, a Bíblia diz que Deus vai te tirar, como tirou Jonas. E ele foi e cumpriu a missão dele. Porque Deus quer que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Não se engane, o mundo não tem muito a te oferecer, e que o mundo oferece a você não vai valer a pena pelo que você já tem, que Deus tem colocado na sua vida. Você sabe que uma das coisas que Jesus faz na nossa vida é trazer equilíbrio, irmãos. Quando Jesus entra, a palavra dele entra, o Espírito Santo, ele começa a equilibrar a nossa vida, e a gente começa a, sabe, não viver mais naquela gangorra de altos e baixos. A nossa vida começa a ter uma posição mais assentada, mais serena, porque fora da presença de Deus, você fica tentando aqui, tentando acolá, fazendo isso, fazendo aquilo, e fica rodando sem sair do lugar. Mas com Jesus a sua vida começa a ter progressão. Progressão não é aritmética, não, é geométrica, porque a Bíblia diz que de glória em glória Deus vai te transformando e vai fazendo aquilo da sua vida que você nunca foi. Agora é preciso que você reconheça e peça perdão a Deus. Eu quero fazer uma oração por aquelas pessoas que chegaram aqui, que dizem: pastor, eu me identifiquei. Em alguns momentos eu entro nessas áreas cinzentas,
da minha vida, eu fico quase que meio que perdido, mas eu não quero deixar mais que essas coisas, essa nuvem venha me dominar. Eu quero clamar pelo Senhor nessa noite e dizer para Ele que eu estou pronto a obedecer o que Ele quer de mim. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo falar no seu coração, eu vou orar, e eu não vou dizer muito não, porque isso é uma coisa de fórum íntimo, não é para me satisfazer, não é para satisfazer a igreja, não, irmãos, isso é um ato de fé. É como Deus disse para Moisés: mete o pé na água, meu filho. Há um momento que você tem que fazer um gesto seu, não para agradar a mim ou a igreja, mas para dizer para Deus: Deus, eu quero sair do fundo do poço, do fundo do ventre do peixe. Eu quero sair dessa zona cinzenta em que eu não estou mais conseguindo discernir, eu estou me afastando. Se você precisa disso, eu vou pedir que toda a igreja feche os seus olhos. E você que diz assim: eu preciso, você ficasse de pé onde você está, ficasse de pé onde você estivesse aí. Se você reconhece que Deus está falando com você, que esta pregação é um aviso, é um alarme do Espírito Santo, esta palavra é algo que Deus está direcionando para a sua vida. Tu és minha vida, Jesus, meu alimento, vontade do Espírito. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, fazer o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Você que ficou de pé, vem aqui na frente agora. Eu vou pedir uma coisa tremenda na sua vida. Às vezes a gente acha que são as pessoas que nos impedem, mas ninguém, a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? São as pessoas que nos impedem. A única pessoa que pode te separar de Deus é você, ninguém mais. A gente acha que é a situação, irmãos, eu já tive algumas vezes nessa zona cinzenta. É uma loucura isso, porque você fica desorientado, perdido mesmo, sabe? E acaba tomando decisões erradas. Uma das vezes que eu estava numa zona cinzenta como essa, eu só pedi uma coisa a Deus: Senhor, não me deixe entristecer o Teu Espírito Santo. Não afaste de mim a Tua presença, porque se a Tua presença se for, então eu vou afundar. Me ajuda, Senhor. Põe a mão no seu coração e diz assim: Senhor, me ajuda, perdoa os meus pecados,
Diga: Senhor, eu estou te pedindo ajuda, porque eu reconheço que Tu és o único que pode me ajudar. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas e me levanta, Senhor. Diga: Senhor, me tira dessa zona cinzenta em que eu não consigo discernir as coisas. Às vezes o certo parece errado e às vezes o errado parece certo. Por isso, Senhor, vem e me ajuda. Toma a minha mão pela Tua mão, Senhor. Diga: me ergue, me levanta, me dá uma visão acima, Senhor, das circunstâncias. Senhor, me dá a fé para crer que tudo isso é passageiro e que dias melhores virão. Diga: Senhor, quebra agora toda acusação do diabo, toda mentira. Quando ele diz que não há mais jeito, Senhor, que o meu destino é o fundo do mar, Senhor, eu quero dizer: eu confio que Tu és o Deus que ergue o desvalido, que levanta o caído, que cura o doente, que sara o ferido, que faz nova todas as coisas. Diga: Senhor, eu confio que esta noite as coisas vão clarear. Eu digo agora, em nome de Jesus, que essa névoa, que essas nuvens sejam dissipadas da tua mente, do teu coração, da tua vida. Todas essas nuvens que estão encobrindo a presença de Deus desapareça e que venha a glória de Deus, o poder do Espírito Santo, a alegria do céu, a vida que há no Senhor. Que o primeiro amor seja renovado, que o primeiro amor, que a alegria do primeiro amor seja renovado, e que venham tempos de mudança, de bonança, em obediência a Deus, para a glória do Senhor. E que a igreja diga amém, aleluia. Declare isso: Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. Declare, fique de pé, igreja. E a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que preciso. A Tua presença é o meu maior valor. Diga de todo o coração: trai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Eu digo agora: sejam tocados pelo poder do Espírito Santo, restaurando as suas vidas, renovando as suas vidas, em nome de Jesus Cristo. E que hoje vocês saiam daqui com a sua visão aberta para a glória de Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te dê a paz, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e saia daqui cantando com alegria.